Fala galera, beleza? Vamos iniciar aqui mais um vídeo. Já deixei o programa aberto, como vocês podem ver. A gente vai estar trabalhando aqui com o M700, que é o LG Q6, beleza? Ó, já está conectado, vou desconectar e conectar novamente, beleza? A gente vai estar fazendo o seguinte procedimento nesse aparelho: desconectar e conectar mais uma vez, deu erro de conexão, beleza? Conhecendo aqui, ó, normalmente Q6, beleza? Vamos lá, a gente vai estar fazendo um procedimento para estar solucionando o Qualcomm Calibration Network, que é o mais conhecido como arquivo QCN. Para que eu vou usar um arquivo QCN? Qual o horário, qual o momento exato de utilizar esse arquivo? Quando os aparelhos eles perdem o número de série, o número de e-mail fica corrompido, ou ele vai ficar todo zerado, ou ele vai ficar nulo. Você tenta fazer a regravação do e-mail e ele não aceita. Por quê? Ele perdeu o arquivo que faz essa calibração e faz com que ele permaneça funcionando normalmente. Só que para isso você precisa ter um banco de dados. Você precisa ter esse arquivo. E nem todos os servidores têm isso disponível, nem sempre os próprios desenvolvedores das máquinas, das ferramentas, das boxes, das dongles, eles conseguem ter isso disponibilizados e isso disponível para você fazer download. Portanto, a Octopus, sempre aí à frente, é pioneira em LG, ela deixou aqui uma opção, ó, Read QCN, que é ler o QCN, e o Write QCN, que é para escrever o arquivo de QCN no aparelho. Read, a gente vai fazer um backup desse arquivo específico. Vocês podem observar aqui, ó, que esse e-mail do aparelho está perfeito. Ó, tá perfeito? Não tá. Por quê? Erro de arquivo QCN. Beleza? Então aqui, ó, a gente faz o seguinte: a gente precisa escrever o arquivo QCN e não só o read QCN. Beleza? Eu ia fazer um read, só que aí agora, ó, vocês já viram que ele não está com o e-mail correto. Por quê? A gente já fez alguns procedimentos fazendo vídeo para todo mundo. E como a gente está produzindo os nossos vídeos, de tanto fazer vários procedimentos, o aparelho entra em algumas falhas, ele gera alguns tipos de bug. Então, com certeza, como eu fiz outros procedimentos, eu não fiz o read QCN. Porém, quando eu estava fazendo o backup da área de segurança, ele com certeza gravou um arquivo de QCN, que é o que a gente vai utilizar agora. Vamos lá, olha, Write QCN. Vamos buscar esse arquivo de QCN que está dentro do aparelho. Ó, já apareceu aqui, ó, arquivo QCN. Tem um das 5h45 da manhã e tem um outro das 8h25. Eu vou pegar o mais antigo. Observe aí, ó. Ele está perguntando se você deseja escrever esse e-mail desse arquivo QCN, sim ou não. Se sim, clique aqui. Se não, clique aqui. A gente vai clicar aqui, confirmando essa opção. Confirma mais uma vez. E ele vai fazer a escrita da QCN, depois ele vai fazer a escrita do arquivo EFS, porque é um arquivo que está atrelado ao arquivo de QCN. O que é QCN? Qualcomm Calibration Network. Ou seja, para a gente restabelecer o número de e-mail de alguns aparelhos, a gente precisa fazer a regravação do número de e-mail. Para restabelecer o número de e-mail, a gente precisa reescrever o arquivo de QCN ou o arquivo EFS, beleza? Já está fazendo essa leitura, ele escreveu a EFS, agora ele está escrevendo as NVs, são 3 itens, tem o item NV, NV1 e NV2, vamos ver como que está sendo feita a escrita. O backup em si ele é um pouco demorado, mas a escrita ela é muito rápida, beleza? Ó, já fez a escrita do NV, agora está fazendo do SIM 1, depois do SIM 2, que é o 1 e o 2. Depois disso, ele vai gerar outras correções e nós vamos testar o aparelho para ver se solucionou esse problema de e-mail zerado. O e-mail, Martech Cursos, ela não apoia e ela não incentiva a troca de reparo de e-mail. Nós ensinamos o reparo original do e-mail, ou seja, o aparelho está danificado, como esse que vocês estão vendo aqui, ó. Beleza, aí sim a gente faz
o reparo do aparelho. Agora, se porventura ele for para fazer algum tipo de alteração e modificar o número de e-mail, aí a Martech Cursos ela não apoia, ela não aprova, ela não incentiva e ela não ensina. Ela se reserva o direito de ensinar apenas aquilo que é legal, ok? Vamos lá, tá lendo. O aparelho está ligado normalmente. Ah, Marcos, e aí? E se eu fizer essa escrita de QCN e não solucionar o meu problema? O que eu preciso fazer? Simples, muito simples de compreender isso. O que você vai precisar fazer? Você vai precisar, terminou o arquivo de QCN, Writing QCN Done. Vamos reiniciar esse aparelho. Vamos ver se solucionou esse problema. O aparelho já está reiniciando, né? Já estamos na tela de LG, o computador acabou de fazer o reconhecimento, ou seja, ele já iniciou e o PC já o reconheceu como dispositivo. Vamos observar aqui o que ele vai aparecer. Se você observar, o que apareceu em cima aqui, sem cartão SIM. Inicialmente ele apareceu serviço desativado. Vamos ver como que está o e-mail do aparelho. O e-mail número 1 foi corrigido com sucesso apenas com a escrita de QCN. O que devemos fazer agora? Nesse momento a gente vai entrar aqui e fazer um reset security nesse aparelho. Ou, em alguns casos, vamos fazer um teste antes de fazer esse procedimento, nós vamos reiniciar o aparelho aos padrões de fábrica. Por que, Marcos, está fazendo isso agora? Por que não fez antes? Porque a gente não tinha jogado nenhum arquivo de QCN dentro do aparelho. Porém, nós jogamos e para ele sincronizar, terminar a sincronização, terminar a criptografia de escrita nesse aparelho, em alguns casos a gente precisa reiniciar o aparelho aos padrões de fábrica, que é a restauração do próprio telefone. Beleza? Então vamos aguardar ele iniciar. É um procedimento simples, porém a gente tem que ter a ciência que caso o e-mail esteja corrompido, ou ele esteja zerado, ou ele esteja nulo, a gente sabe que o aparelho não vai fazer e nem receber ligações. Ele pode funcionar normalmente no Wi-Fi, porém ele não vai funcionar se você precisar acionar a rede móvel de telefone, ok? Que é a rede de dados, onde vai consumir seus bônus junto ao operador, onde vai consumir o seu saldo de bônus de internet, enfim, tudo que gere uma conexão, uma cobrança com a operadora, e você não tem esse e-mail para gerar essa conexão entre a torre, o aparelho vai ficar ali somente uma câmera digital, somente para tirar foto, beleza? Não vai funcionar para mais nada, vai funcionar ali meio como um tablet, porém bem restrito, com algumas funções que ele não vai funcionar de maneira alguma, ok? Pronto, o aparelho reiniciou. Vamos pular aqui as opções para adicionar a conta Google. Conta Google não, desculpa, a conta de internet, aqui no caso a rede Wi-Fi ou uma rede de conexão de dados móveis. Eu só vou pular, que eu quero ver como que está o número de e-mail do aparelho. Tanto o e-mail número 1, que já tinha sido solucionado o problema do e-mail 1, porém permanecia a falha do e-mail 2. Beleza? Vamos verificar aqui como que ele está. Asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha, é onde a gente vai conseguir verificar o número de e-mail.
Ou seja, a gente conseguiu resolver o problema do e-mail número 1, porém não conseguimos solucionar o problema do e-mail número 2. Como que nós vamos fazer isso? A gente vai lá na aba Repair e-mail BT, ok? Eu vou gravar apenas o segundo e-mail. Eu vou digitar aqui 35.86.08.01.72.43, ok? Só estou alterando o último para a gente ver ele voltar o e-mail, os dois vão aparecer. Depois disso, a gente vai flechar o aparelho e aí sim ele vai voltar em definitivo com o e-mail original. Caso você já tenha essa informação, faça, já digita, você não precisa ter todo o trabalho de fazer um flash novamente para ele restabelecer e voltar ao original, tá bom? Feito isso, ó, digitei o número de e-mail, marquei aqui e-mail BFix, eu não preciso marcar o A, porque o A já está feito. Eu só vou vir e clicar aqui, ó, e-mail fix. Vamos ver o que vai aparecer. O aparelho, lembrando, está em modo normal. Ele não está em modo download. Alguns procedimentos na box exigem que você force o aparelho entrar em modo download ou ele mesmo coloca o aparelho em modo download. Vamos observar o que vai acontecer com o programa. Se ele vai colocar em modo download ou não vai. Se ele apenas vai fazer regravação dos arquivos NV, os arquivos QCN e AEFS para restabelecer o e-mail original deste aparelho. Vamos aguardar mais um pouquinho. Aqui esse procedimento vocês já observaram agora há pouco. Então eu vou dar um corte aqui no vídeo. Chegando no finalzinho a gente já dá prosseguimento. Beleza? Galera, chegando já ao fim. Já estamos aqui em 86%. Já gravando uma das últimas partições, uma das últimas áreas que devem ser lidas e reescritas. E logo após esse procedimento, vamos observar o que acontece, ok? O aparelho agora vai entrar em modo download, pois o programa está dizendo que vai colocar, porém ele gerou uma falha. Olha lá, observem que ele estava colocando o aparelho em modo download, o aparelho entrou em modo download e deu uma falha no card, porém o procedimento ainda continua. Isso, porventura, chegando a acontecer, você faz o seguinte, aguarda o procedimento aqui, ó, beleza? Aqui, aguarda ver se ele vai parar e vai dar erro aqui. Ele dando esse erro, beleza, é ruim? É horrível, porque desconectou a box. Ele está reconhecendo como se a box tivesse desconectada, porém ela está conectada normalmente. Então, o que fazer nessa hora? Aguardar, ver se ele vai terminar esse procedimento, beleza? E ele terminando o procedimento, dando tudo certo, maravilha, só correr para o abraço. Caso ele dê erro, a gente tem que refazer novamente o procedimento de escrita do e-mail B. Porém, como a gente pode observar aí, ele está fazendo, ele está escrevendo, ele está tentando concluir o procedimento que foi iniciado. Na verdade, que já está bem no finalzinho, né? Agora o aparelho entrou em modo download, entrou no modo normal, saiu do modo download para entrar no modo normal, e agora ele vai concluir o procedimento. Levando em consideração que você não deve fechar essa opção aqui, ó, erro, tá vendo? Você não deve fechar, você não deve fazer absolutamente nada. Você deve deixar como está. Porque se você vier e clicar aqui, ó, em OK, na hora que você clicar em OK, ele fecha o programa. Se ele fechar o programa, aí realmente ele não vai conseguir concluir o procedimento. Então, do jeito que ele está concluindo, está forçando a leitura. Vamos ver se ele vai concluir com sucesso e vai dar certo. E logo depois que acabar, eu vou clicar em OK para vocês observarem, para vocês verem que realmente ele não fica aberto. Na hora que clicar em OK, ele fecha. Não precisa vir aqui para fechar. Quando clicar aqui, ele já fecha o programa automaticamente. E-mail número 1 aparecendo normalmente. Beleza? Pronto. Vamos
dando olhada aqui, ó, só arrastar aqui para baixo para vocês verem que ele mostrou que gravou o e-mail certo, e a gente conferiu da primeira vez, ele não estava normal, a gente restaurou os padrões aí pronto, já voltou os padrões de fábrica, beleza? Já está os padrões de fábrica novamente. Depois de restaurar os padrões de fábrica, melhor dizendo, ele já voltou o e-mail. Se você observar, o e-mail que está aqui, final 43, é o mesmo que eu digitei. Beleza, caso você queira restabelecer o e-mail original do cliente, aí sim você vai ter que rodar uma flash. Porém, aqui você já pode rodar uma flash com tranquilidade, porque você sabe que ele vai voltar ao original, porque na verdade o serviço de QCN, que é o serviço de regravar o e-mail, já foi realizado com sucesso. Beleza? Galera, muito obrigado, que Deus abençoe e fiquem com Deus.